Muito bom dia! Estamos ao vivo mais um dia para fazer uma live cheia de informação para vocês. Pessoal tá entrando. Bom dia, galera. Bastante gente hoje interessada no assunto. Muita gente me chamou no direct também. Vou esperar mais um minutinho para começar, enquanto todo mundo tá entrando, tá? Já vou abrindo aqui. Bom dia. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos. Espero passar muita informação útil para vocês hoje. O objetivo dessa live é criar nível de consciência para vocês entenderem melhor sobre o tratamento de tonturas, sobre os níveis de tontura, sobre o que causa a tontura, né? Melhor. Vocês estão me vendo e me ouvindo bem? Deem um ok se estiver vendo e ouvindo bem aí na caixa de comentário, tá? Me deem um minuto que eu vou fechar a porta aqui. Pronto, podemos começar, ok? Estão me vendo e me ouvindo bem? Legal. Obrigada pelo feedback aí, gente. Pessoal, novamente vou me apresentar. Sempre tem gente nova aqui. Todos os dias chegam novos seguidores interessados, né? Sofrendo com tontura ou que já sofreram com tontura ou que conhecem alguém que sofre com tontura. Sou a doutora Camila Grosselli, fisioterapeuta, especialista em reabilitação vestibular. Trabalho há 12 anos nessa área. E há 12 anos a gente vem recuperando pessoas que sofrem de tontura, literalmente curando os sintomas, pela ciência, pelo tratamento, né? E pelo nosso conhecimento passado à frente. O objetivo dessa live é que vocês tenham muito conhecimento, tá? E hoje vamos começar falando de tontura e dor no pescoço. Quem de vocês tem dor na cervical, no pescoço, nos ombros, nessa região que pega a mandíbula, que desce para frente ou para trás? Escreve eu para eu saber quem que está sofrendo com tontura e dor no pescoço. Vamos lá. Por que dor no pescoço pode causar tontura, gente? É mais comum do que vocês imaginam, tá? Vinha Camargo, eu, Rodolfo, Vanderleia, Miguel, Marcos, nossa, muita gente sofrendo com dor no pescoço, né? Então, assim, gente, por que dor no pescoço causa tontura? Toda dor no pescoço causa tontura? Não, são situações específicas. E fica até o final da live, que eu vou explicar pra vocês o porquê, quais dores podem causar isso, quais sintomas. E eu vou dar algumas dicas também para vocês poderem fazer em casa um alívio de dor no pescoço já de imediato, tá? Aperta aqui no aviãozinho também, no cantinho aqui, ó, e encaminha essa live para alguém que sofre com dor no pescoço e com tontura, pra gente espalhar mais informação. Se você lembra de alguém que tá passando por isso, aperta aqui no aviãozinho e manda para alguém. Lembrando, minha equipe, toda vez que eu faço live, está de prontidão. Vocês são prioridades para ser atendidos no WhatsApp, fazendo a pré-consulta. Então, clica no link da bio quando terminar a live e manda, gostaria da pré-consulta. Aí a minha equipe já vai saber que se trata da pós-live e da prioridade de atendimento para vocês. Lembrando que a pré-consulta não tem custo, não tem compromisso, é justamente para entender o seu caso e saber se a reabilitação vestibular seria eficaz ou não, tá? Por que dor no pescoço causa tontura? Uma grande pergunta, né? Então, o que a gente costuma... vamos falar um pouquinho de anatomia para vocês entenderem. A região da cervical, ela tem receptores. O que são receptores? Receptores sensoriais, tá? Que são responsáveis pela percepção e pela posição da nossa cabeça no pescoço e o corpo, tá? No espaço. Então, esses são os perceptores sensoriais. Quando a gente tem uma tensão cervical, uma tensão muscular, perdão, um desalinhamento, uma inflamação, esses receptores, eles enviam sinais confusos para o cérebro. Então, tem
um tilt no sistema, vamos dizer assim, causando tontura e a própria sensação de desequilíbrio, tá? Por isso que essa é a número 1, que é a disfunção proprioceptiva da cervical. Perdemos a propriocepção da cervical e pode causar tontura, tá? Outro ponto que a dor no pescoço e o excesso de tensão pode causar tontura é a alteração no fluxo sanguíneo. Ou seja, nós temos as vértebras e as artérias. E nós temos fluxo de sangue indo do corpo para a cabeça. Quando a gente tem um excesso de tensão, um bloqueio aqui muscular, um desalinhamento vertebral que pode comprimir essas artérias, o fluxo sanguíneo não é passado de forma correta, tá? Tô explicando de uma forma bem simples para que vocês possam entender. Então, o cerebelo, o tronco encefálico, as estruturas que são essenciais para o nosso equilíbrio são afetadas quando esse fluxo sanguíneo não está ocorrendo de forma correta, tá? Então, problemas cervicais, contraturas musculares, hérnias de disco. Hérnia, gente, o que acontece? Nós temos as vértebras. Aqui no meio das vértebras, nós temos uma carninha esponjosa que ela pode vir para fora. Pode ser uma hérnia, então acaba piorando. Ela vai fazer isso aqui e vai bloquear mais ainda o fluxo de sangue, causando a tontura, tá? Osteoartrite, artrose, que é o próprio desgaste das vértebras, né? Pode acontecer isso. E nós temos a conexão entre o sistema vestibular, que vocês estão cansados de me ouvir falar, que é responsável pelo equilíbrio perfeito do nosso corpo, e a musculatura da cervical. Essa conexão entre sistema vestibular e cervical é o que controla o equilíbrio do nosso corpo. Então, tudo isso ligado, funcionando perfeitamente, o que vai acontecer? Nós vamos ter um bom equilíbrio, um bom funcionamento do corpo. E quando a gente tem alguma coisa que prejudica isso, alterações cervicais, tensões musculares, espasmos, rigidez, nessa região pode afetar a integração que a gente tem entre visão, audição e equilíbrio. Tá? Então isso pode resultar em tontura, que é uma instabilidade e até mesmo uma sensação de cabeça flutuante, sabe? Então é muito comum, se você tem excesso de tensão nessa região do pescoço e dos ombros, você ter uma sensação de flutuação da cabeça, meio aérea, sabe? Uma sensação aérea, é bem comum. E o que pode gerar essa dor no pescoço? Às vezes os pacientes chegam no consultório e eu pergunto, você tem dor aqui? Não. Eles falam. E aí, na hora de fazer os testes e a palpação, né, nessa região, o paciente está extremamente contraído, contraturado, tensionado. Porque o paciente não está sentindo, nem está sentindo dor, sabe? É um paciente assintomático de dor, da parte de tensão muscular. Isidro, já fui diagnosticado com labirintite, será por isso? Depende, Isidro, a gente precisa entender o seu caso para saber se é uma vertigem, se é uma tontura, se é uma labirintite. Depois, no final aqui da nossa live, clica ali no link da bio, pede a pré-consulta para minha equipe, você vai responder algumas questões e a gente já vai entender um pouco do seu caso para saber se é labirinto, tá? Voltando, gente, se tiverem dúvidas, podem mandando que eu vou lendo conforme vai correndo a live, tá? Então, o que pode gerar essa dor no pescoço? Às vezes o paciente nem tá sentindo a dor, mas está num estado de tensão tão grande que vai dar a tontura por conta desses bloqueios que eu acabei de falar. A dor no pescoço, ela pode ser desencadeada por uma rotina de postura irregular. Então, você tem uma rotina que você passa muito tempo torto, sentado, corcundo, você não cuida da postura. Celular e computador, que a gente fica muito tempo aqui, ó, nessa inclinação. Já vou dizer de antemão, recomendo para vocês, quando for usar o celular, não fiquem assim, ó. O peso que a gente exerce na cabeça é muito grande quando a gente inclina assim. A cabeça da gente é pesada e isso causa dor. Busquem deixar o celular mais na altura dos olhos, tá? Mais alto assim, para vocês não ficar tão inclinados. Já fica uma dica aí para vocês. Então, celular, computador, treino. Às vezes vamos treinar braço, erguer aqui, né? Fazer um treino diferente ou um treino muito pesado. Pode dar dor no pescoço pela postura irregular. Um travesseiro errado, gente. Travesseiro, ele precisa encaixar entre a nossa orelha e o nosso ombro, tá? Nesse espaço aqui. Quando a gente fica deitado, nós temos que ficar com a cabeça neutra. Nem muito para baixo,
nem forçando para cima. Então o travesseiro tem que encaixar aqui e deixar a gente deitado reto. Senão pode dar dor no pescoço também. Colchão, tá? Se o colchão é muito duro ou muito mole, também pode dar dor na coluna. Estresse. Quando a gente tá com ansiedade ou estresse, a gente tende a fazer isso aqui, ó, tá? E aí, conforme a gente nem percebe, durante o dia vai passando, a gente tá assim. Percebam, tá? Comecem a criar consciência corporal de relaxar os ombros durante o dia. Pratica uma respiração, relaxa os ombros, solta o pescoço, tudo isso vai ajudar, tá? E quem tem tontura pode piorar a dor no pescoço, por quê? Às vezes não é nem a tontura causada pela cervical, mas a tontura pode piorar a dor no pescoço, que pioram todos os sintomas, porque o que o paciente com tontura faz? Ele vira assim, ó, ele olha para trás e ele se vira em bloco, ele não faz mais um movimento cervical, esse aqui, ó. Quem tem tontura nem pensa mais em virar o pescoço desse jeito. Todos os meus pacientes no consultório, tá? Isso não é unânime. Sentam na minha frente, quando pede para fazer os testes, eles olham assim, ó. É uma limitação muito grande. Então, eu já gostaria de deixar essa consciência. Façam uma consciência corporal durante o dia de relaxar os ombros e movimentem o pescoço de vocês, gente. Gente, para um lado, para o outro, para cima, para baixo. Ah, mas me causa tontura. Não é isso que vai te dar uma crise de tontura, tá? Isso, inclusive, vai ajudar. Entendem? Então, façam os movimentos mesmo de rotação cervical para vocês terem mais alívio e desbloqueio dessa região. Fica aqui até o final que eu vou dar algumas dicas sobre isso também, tá? Tá dando para entender, galera? Tô conseguindo ser clara até aqui? Digitem sim aí para eu saber que vocês estão conseguindo acompanhar. E aí, como que a gente avalia a questão da tontura cervical? Quando o paciente está no consultório ou está, Rosa, sim, obrigada, ou o paciente está no online, na videochamada, nós temos testes específicos. Legal, gente, obrigada. Os testes são justamente para identificar se tem uma tontura cervical. Então, eu não tenho como demonstrar aqui na câmera, porque na hora que eu estou com o paciente, tanto na videochamada quanto no consultório, se é no consultório, eu mesmo vou executar o teste da cervical. Se é na videochamada, eu vou guiando, porque existe um passo a passo para o próprio paciente executar, tá? Então, ele é feito de forma bem minuciosa, a gente tem que cuidar para não ter torções cervicais ou algo que possa prejudicar. Mas o teste da reabilitação vestibular para cervical já vai me dizer se o paciente tem uma tontura cervical ou não, tá? Às vezes a tontura cervical é associada a outras tonturas, mas a gente já consegue descobrir no consultório, tá? E existem umas lesões mais graves de cervical que nós temos que ter muito cuidado. Então, se o paciente já vem com uma ressonância, já vem com um exame específico, né, uma tomografia, um ultrassom daqui, melhor ainda, porque daí eu sei aonde eu tenho que cuidar mais. O que seriam as lesões mais sérias? Uma hérnia de disco extrusa, quando ela vem para fora e dói demais, uma osteoporose, que já é um desgaste muito grande, um desalinhamento vertebral, né, o bico de papagaio também, que daí fica comprimindo. Então, essas lesões a gente tem que tomar bastante cuidado, tá? Vamos lá. Seguindo, gente. Como que é feito o tratamento, então, da reabilitação vestibular para cervical? Primeiro, avaliação. Vamos detectar se a sua tontura realmente está vindo do pescoço. Mesmo que sua tontura não vem do pescoço, eu vou te orientar se você tem uma cervical dura, rígida, tensa. Então, existem algumas coisas para se fazer para soltar essa região. Antes de qualquer tratamento, tá? A gente precisa relaxar essa musculatura aqui. Uma coisa antes de chegar no tratamento que eu esqueci de comentar com vocês, quando a gente tem uma tontura cervical e aí bloqueia o fluxo sanguíneo, o que pode acontecer? Pode até mexer com o desalinhamento dos cristais do ouvido, porque exige muita tensão, o excesso de tensão pode aumentar a pressão aqui, tá? E aí pode dar uma soltura dos cristais também, paciente que entra em crise, né? E aí já aconteceu de pacientes ter crise recorrente, tá? Crise recorrente de vertigem,
os cristais fora do lugar, justamente porque daí aumenta a pressão da cabeça, o excesso de tensão não é tratado, vai soltando, vai dando nistagmo. É bem comum isso acontecer, tá? Mas isso a gente precisa investigar no consultório se realmente é disso ou não. Gente, e aí assim, ó, o tratamento da reabilitação vestibular. Vamos avaliar. Se você tem tontura e você tem dor no pescoço, excesso de tensão muscular, a gente precisa tratar os dois em conjunto. Não adianta eu tratar o seu labirinto e te deixar tenso, tá? Por isso que a fisioterapia, ela olha o paciente de forma global. Nós temos que olhar toda a estrutura que envolve o sistema vestibular, o cerebelo, o cérebro, percepção corporal e equilíbrio. Porque um desalinhamento da parte física também pode causar a tontura. Feito a avaliação, uma das coisas que eu mais indico, na clínica eu tenho essa profissional junto. Quem não tá na clínica, quem não tá em Balneário Camboriú, aí a gente recomenda, mas é a massagem. Só que, às vezes os pacientes me dizem assim, sim, o meu marido fez uma massaginha aqui, minha esposa faz. Não é a massagem do seu familiar sentado ou deitado de qualquer jeito, tá, gente? É uma massagem profissional. O que é essa massagem profissional? É uma liberação específica de músculos específicos. Isso eu passo no receituário do paciente no final da primeira sessão, tá? Então essa massagem, ela tem que trabalhar pontos específicos do pescoço, da base da cabeça aqui, que é o occipital, da mandíbula, tração, que é afastar as vértebras quando pode, né? Então, massagem com um profissional. É uma das primeiras coisas que a gente indica quando existe a tensão muscular. E não é uma massagem de deslizamento comum, precisa apertar os pontos de tensão, que é a liberação miofascial, precisa desbloquear, tá? Precisa desbloquear. A gente primeiro começa desbloqueando a parte muscular. Depois, quando você volta, né, para a segunda etapa do tratamento, a gente vai reavaliar, vai fazer toda a segunda parte, e aí eu vou avaliar como que tá a cervical. Aí o seu protocolo ele vai ser montado. A partir do momento que eu monto o seu protocolo, o que vai acontecer? Existem exercícios específicos para soltar, alongar e fortalecer a cervical dentro da reabilitação vestibular, tá? Deixa eu abrir aqui o aplicativo da reabilitação que eu uso com vocês. Eu quero ver se eu consigo achar um exercício bem facinho para mostrar aqui para vocês. Básico, tá, gente? Mas esse é muito básico. Muito mesmo. Peraí. Alguma dúvida? Enquanto eu encontro aqui o tratamento, vocês podem me mandando as dúvidas de vocês. Vamos lá. Deixa eu puxar um paciente aqui. Para quem não sabe, eu repeti algumas vezes isso, eu tenho um aplicativo da reabilitação vestibular e eu acompanho vocês por todo o protocolo do início ao fim, tá? Qualquer tipo de tontura que a gente esteja tratando vai ser julgado junto no aplicativo e eu acompanho vocês em tempo real no dia a dia também. Não significa que é só a primeira e segunda etapa comigo, no online ou no consultório. Existe um acompanhamento de 30 dias, que eu já expliquei aqui, inicial, e aí dentro do aplicativo eu consigo ter maior precisão do que vocês estão fazendo. Peraí, achei. Existe um alongamento muito básico que faz parte da reabilitação vestibular. Miguel, doutor, estou há 1 ano tentando saber o motivo das minhas tonturas. Miguel, entre em contato com a gente, clica no link da bio ou manda um oi no direct quando terminar a live. Vocês vão ser prioridades de atendimento quando terminar a live aqui. Aí manda um oi ali e fala que você quer a pré-consulta pra gente entender o seu caso, tá? Sem compromisso nenhum. Estão preparados para pegar uma dica aqui? Aqui, achei. Então, o que acontece? Você tem dor cervical, você tem o pescoço travado, tá muito tenso. Primeiro, você vai fazer uma mobilização da sua cervical. Peraí, gente. Então, essa aqui é a plataforma, tá? De quem faz o acompanhamento comigo. Então, primeiro, você vai fazer uma mobilização cervical que já envolve labirinto, tá? Aqui, gente, lembra... Sempre começa devagar, promove o máximo de extensão que puder, volta pra baixo, tá? Voltando aqui, vou repetir aqui. Ok?
Depois, existe outro tipo de mobilização cervical que envolve labirinto. Olhou pra frente, tá? Aqui é com o olho fechado. Olhou pra frente, você vai inclinar a cervical para as laterais. Isso você já pode fazer em casa. Porque a partir do momento que você inclina a cabeça pro lado, já começa o alongamento. E aí você tá mobilizando, levando a sua cervical para ambos os lados, ó. E aí, o que tem que acontecer aqui? O olhar sempre tem que ficar focado na frente, ó. Porque quando você olha pra frente e foca num ponto específico e desce a cabeça pros lados, além da cervical, você tá trabalhando o labirinto, tá? Então, esse é um tipo de treino de labirinto e de cervical junto. Então, a gente consegue trabalhar os dois. Querem mais um? Esse aqui é básico, tá? Esse aqui eu acho que todo mundo conhece. Vamos lá. Ó, mais um. Sempre vai ter, dentro do aplicativo que eu passo pra vocês aqui, né, da reabilitação, sempre vai ter as orientações de como fazer e vai ter os vídeos. Ó, basiquinho. A gente vai puxar o pescoço lateralmente, empurrando os braços pra baixo. Estica a lateral do pescoço, 30 segundos. Depois, olha pra baixo, diagonal. Empurra atrás da cabeça. Vai alongar a musculatura posterior pros dois lados, tá? Pode segurar ali 30 segundos. Depois, você vai olhar para cima, para diagonal, vai empurrar o queixo para o alto, vai alongar a parte da frente. Reparem, isso alonga todas as estruturas do seu pescoço, tá? Depois, esse aqui que eu vou falar agora, ó, nem todos podem fazer. Sim, Rosa, com os olhos abertos. Ó, esse aqui nem todos podem fazer, porque o giro ele vai soltar a sua cervical, mas quem tem problema de labirinto muito avançado, quando faz isso aqui, dá muita tontura. Por isso que é sob recomendação. Mas os 3 primeiros que eu expliquei ali, de puxar o pescoço em todos os ângulos, você pode executar. E aquele de inclinação lateral e o de olhar para cima e para baixo, que é a mobilização, você pode executar também. Isso faz parte do tratamento da reabilitação vestibular, tá? Então, avaliou, fez a massagem para liberar a dor no pescoço, começa a parte do protocolo dos exercícios, que aí é específico de cervical e de labirinto juntos, tá? Por isso que trabalha a parte visual, né, para percepção visual. Aí, além disso, existe um fortalecimento cervical. Esse eu não vou passar para vocês, porque esse é um nível que eu preciso ver o paciente. Eu preciso entender o seu caso primeiro. Se eu passo aqui, vocês vão fazer em casa, eu posso estar sendo negligente e prejudicar alguns pescocinhos, tá? Que é um fortalecimento. Esse fortalecimento cervical é tipo um treino. É igual fortalecer um músculo na academia, só que na academia a gente não consegue fazer exercício de fortalecimento para o pescoço com peso, enfim. Então existe um fortalecimento em isometria em que a gente vai fortalecer os músculos que sustentam a sua cabeça. Na reabilitação vestibular tem isso, tá? Então a gente vai promover um treino que sustente, fortaleça o seu pescoço para ele ficar forte, literalmente, e sustente a sua cabeça ali o mais estável possível para ela não ficar com esses sintomas ou enfraquecendo e enrijecendo a todo momento. Dando para entender, galera? E para finalizar, lembrando, quem tem dor cervical, quem tem tontura, quem tá sofrendo, no final dessa live a minha equipe está dando prioridade de atendimento para pré-consulta sem custo e sem compromisso. Manda uma mensagem pedindo a pré-consulta, tá? Gorete, minha clínica fica em Balneário Camboriú, Santa Catarina, mas eu faço atendimento online, já chegamos no Brasil, em Portugal e Austrália. Online funciona da mesma forma, só que você precisa preencher uns requisitos para saber se você pode ou não fazer online. Alguns casos não dá, infelizmente, tá? Vamos lá. Agora eu vou passar as dicas que eu falei para vocês. Então, a dica de antes, tá? Os alongamentos, a mobilização do pescoço, já levem isso para a vida de vocês. E a próxima dica, monitore a sua postura. Falei lá no início da live. Todo dia, quando você está muito tempo sentado ou, né, na mesma posição, lembre de fazer postura. Não fique caído, não fique corcundo, não se joga, tá? Lembra sempre de fazer postura, manter sua coluna ereta, tá? A automassagem. Vou ensinar para vocês agora a automassagem, ó. Vamos lá.
Você vai sentar, vai relaxar os ombros, vai pegar os seus dedos e vai pegar a musculatura do pescoço lateral. E aí você vai fazer isso aqui, ó, tá? Você mobiliza, mas pega o músculo de verdade, tá, gente? Ó, pega o músculo, não pega só a pele. Pega o músculo, mobiliza. Tem gente que tá com esse músculo tão tenso que não vai conseguir nem mobilizar. Aí precisa fazer uma massagem profissional, tá? Mobiliza pra frente e pra trás. Mexe, ó. Mexe pros dois lados. Depois, você pode pegar o seu polegar, vai aonde dói e segura apertado, ó. Se doer, segura. E aí vai achando esses pontos de dor, ó, e se aperta. Você vai sentir até no ombro às vezes. Aperta, relaxa, respira. Depois, tá dando pra acompanhar? Pega o músculo, primeiro mobiliza com as duas mãos, ó. Tá? Relaxa aqui. Por que eu consigo pegar meu músculo? Porque eu faço massagem com frequência pra cervical ficar boa. Massageou o músculo, apertou os pontos de tensão, segura uns 20 a 30 segundos e solta. Depois, você coloca a sua mão aqui atrás. Esse que eu vou ensinar agora está no meu feed. Podem procurar ali no Instagram que tá no feed, tá? Ó, coloca a mão atrás aqui. Você vai fazer olhando para um lado e puxando o seu pescoço e ao mesmo tempo a sua mão vai massageando. Ó o que minha mão faz, ó. Ela puxa. Então você vira puxando o seu pescoço, volta. Vira, volta. Tudo isso é uma técnica de automassagem da cervical. E você pode fazer isso para os dois lados para dar uma relaxada. Vai te ajudar no dia a dia, tá? Vai te ajudar a soltar um pouco no dia a dia. Os alongamentos que eu acabei de falar também são dicas. Monitora a postura, automassagem, alongamento e mobilização do pescoço, massagem com profissional. Sempre que você for fazer a massagem com um profissional, precisa ser alguém que entenda de liberação muscular de verdade, tá? Então, puxando farinha pro meu saco de novo, fisioterapeuta e um massoterapeuta especialista, tá? Pelo amor de Deus, porque cervical é muito sério. Acupuntura, esses procedimentos alternativos ajuda muito porque ajuda no fluxo sanguíneo, as ventosas, tudo ajuda, tá? E aí, a reabilitação vestibular, tá? Para trabalhar a tontura com a cervical, o tratamento mais completo e eficaz é a reabilitação vestibular, porque ao mesmo tempo que a gente vai focar na sua cervical, a gente vai focar no seu labirinto junto, tá? Rosa, doutora, essa live vai ficar gravada? Vai sim, Rosa, vai ficar gravada sim. Não sei por quanto tempo, mas eu vou deixar ela disponível no feed hoje, tá? Aí, gente, por que eu falo muito da reabilitação vestibular nessa parte de tontura cervical? Justamente por todo o passo a passo que eu expliquei desde o início para vocês, tá? Pela avaliação específica para identificar o nível de tontura, pela orientação específica da massagem, de como ela vai ser feita, pelo fortalecimento específico para o seu caso, até onde você pode ir, pelos movimentos, exercício, protocolo, tudo, porque a reabilitação vestibular vai trabalhar isso de forma completa. O fisioterapeuta, ele tem habilidade para trabalhar o sistema músculo-esquelético e labiríntico junto, tá? A gente tem toda essa formação, todo esse conhecimento, por isso que a reabilitação vestibular com um profissional especialista na área, ela é eficaz, tá? Altamente eficaz, inclusive. E, gente, vou falar uma coisa bem séria. Se você não faz o tratamento adequado, os sintomas eles podem persistir. Tem pacientes que mesmo fazendo a reabilitação vestibular nas primeiras 3 semanas não tem resultado, porque a gente precisa ir a fundo nessa cervical. Depois vai ter, tá? Depois tem eficácia. Eu tô falando dos casos mais graves, né? E tem paciente que adere ali às massagens semanais, também é muito bom. Então, é isso que vocês precisam saber. Às vezes, se você não faz o tratamento certo, o sintoma vai persistir. E aí vai piorar a dor e vai piorar a tontura. Uma coisa é consequência da outra. Legal, gente? Deu pra entender? Consegui ser clara? Consegui passar pra vocês um pouquinho do tratamento da reabilitação vestibular pra quem tem tontura, pra quem tem dor no pescoço? Entre em contato, tá? Não deixa de entrar em contato, não deixa esses sintomas continuarem, porque pode piorar, pode evoluir, pode deixar você extremamente travado. Então vamos trabalhar essa cervical com esse labirinto para tudo voltar a funcionar em perfeita harmonia. Me chama através do link da bio, minha equipe está pronta para dar preferência para o pessoal da live. É só digitar "quero a pré-consulta".
A Ana já vai saber do que se trata e você será prioridade de atendimento sem nenhum compromisso, tá? Só pra gente entender o seu caso e explicar o tratamento de forma mais adequada. Tá legal? Amanhã não teremos live, tá? Mas segunda-feira eu volto com mais uma live. Vamos ver o assunto. No final de semana a gente discute o assunto ali nos stories pra ver o que vocês preferem. Tá legal, gente? Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pelas mensagens. Não sofra com tontura, não sofra com dor. A reabilitação vestibular tá aqui justamente para te ajudar. Tudo de bom para vocês e tenham um ótimo final de semana, porque amanhã já é sexta-feira. Tchau, tchau. Sem tonturas, hein?